Então, o que tem de diferencial nesse curso? Tem alguns testes, tem alguns estudos profundos de autoconhecimento que vai te ajudar a olhar para dentro de si de uma maneira bem diferente, um diagnóstico bem minucioso. Vamos dizer que qual é a diferença de eu fazer um simples teste de autoconhecimento para eu fazer um bem profundo. É igual você vai num médico, onde ele te pede exames de sangue básico, e você vai em um outro que pede assim uma bateria de exames. Essa é a diferença. E qual é que vai trazer mais resultados? Qual é que vai chegar na raiz do que você precisa? Na maioria dos processos de coach, de terapia integrativa, as pessoas geralmente não trabalham com muitas ferramentas de autoconhecimento, mas eu gosto demais. Esse é meu jeito de trabalhar e é assim que eu ensino. Por quê? É exatamente quando você vai lá num médico, eu estava contando aqui, né? Você vai num médico e esse médico é básico e te pede lá 4 exames de sangue e você vai num médico lá top e ele fala, não, vou te pedir uma bateria de exames. Então, essa é a diferença. Você ter aquele autoconhecimento minucioso, onde você vai ali e fala, olha, são esses eventos aqui, são esses bloqueios aqui que tem me atrapalhado de avançar. Então, você vai lá e vai na mosca, tá? Então, dentro disso, a pessoa tem essa autocura. Porque as nossas emoções, né, nós somos corpo, alma e espírito, nossas emoções, elas estão diretamente conectadas com o nosso corpo. A maioria das nossas questões físicas, se não todas, eu me arrisco a dizer todas, vem das nossas emoções. Vem de traumas, eventos que nós passamos e aí aquilo vai somatizando no nosso corpo. Fora as questões comportamentais, eu tô falando agora de questões físicas. As comportamentais nem se fala. As doenças da alma, ansiedade, depressão, enfim, crises aí emocionais, vêm desses eventos. Começa a fazer esse diagnóstico bem profundo, eu começo a identificar muito mais, eu começo a ter autocontrole desse barulho mental, dessas questões que atacam diretamente o meu emocional. E o meu emocional ataca diretamente o meu físico. Então, o que eu faço, né? Eu quero falar um pouquinho para vocês das diferenças do que é ser coach, do que é ser um terapeuta integrativo. Qual é a diferença? As pessoas confundem muito com a questão da psicologia. A psicologia, ela tá por detrás de todos esses trabalhos de processos de autoconhecimento, de mentoria. Por quê? Porque alguns psicólogos fora da caixa resolveram criar processos que iriam trazer mais rápido uma cura emocional, uma cura de um trauma. No caso do coach, da PNL, psicólogos estão por detrás disso, que criaram essas metodologias, desenvolveram, perceberam que as pessoas, se elas tivessem novos hábitos, se elas mudassem algumas ações, mudaria seus resultados, assim mudariam os seus pensamentos. Então, está por detrás disso. Mas você não precisa ser necessariamente um psicólogo para atuar nessas áreas e ajudar pessoas a chegarem em seus objetivos, em ajudar pessoas a serem curadas. Se criou aí uma ideia, digamos assim, uma crença de que a gente precisa tomar remédio, senão você não é curado, que a depressão, a ansiedade não tem cura. Quando eu começo a falar que doenças emocionais e físicas não têm cura, eu estou tirando totalmente a minha fé que eu tenho de que Deus é maior do que tudo isso.
Então, quem já está aqui há algum tempo sabe que eu falo sobre essa questão de Deus, e você pode chamar de Deus a forma que você se sente melhor, né? Eu me sinto falando Deus, falando pai, falando amigo. E a nossa inteligência, eu falo muito sobre inteligência espiritual. Quando você desenvolve a inteligência espiritual e emocional, você começa a ver que o que tem de mais importante? O nosso ser eterno, que é o espírito. E você começa a identificar e se conectar com um mundo de infinitas possibilidades. Quando eu falo que algo não tem cura, eu estou tirando essas possibilidades. E eu tenho certeza que se eu perguntar aqui se vocês já presenciaram algum milagre, vocês vão falar que sim. Eu tenho certeza que vocês têm alguns para contar. É a mesma coisa de eu falar assim, é impossível alguém ter morrido e viver. Sendo que a gente já viu várias experiências assim. Não é uma coisa assim comum que você vê sempre, né? Mas eu conheço pessoas que tiveram essa experiência, que foram dadas como mortas e de repente Deus deu mais uma chance, deu mais um fôlego de vida e vai entender. Então eu não posso pegar a ciência e endeusar a ciência. Mesmo porque ela muda sempre. Ela sempre está mudando. Então, por detrás desse processo de coach, de terapia, de PNL, tem estudos de neurociência, de psicologia, compactaram isso e deixaram isso acessível para quem quer trabalhar com isso. E eu estou aqui hoje convidando quem queira trabalhar com isso. Eu tenho como chamado treinar novas pessoas para trabalharem como eu trabalho, ou parecido com o que eu trabalho. Eu já tenho pessoas que eu já treinei, que já estão atendendo. O que é coach? A palavra coach é treinador. Quando a gente pega aí ela e faz a tradução. É um treinador. É uma pessoa que vai te ajudar a chegar num objetivo. Então é algo assim mais, digamos, mais simples, resolve questões mais simples, questões mais, olha, eu tenho mais claras, que estão claras. Meu objetivo, Luciana, é emagrecer 10 quilos em 3 meses. Então o processo de coach, ele é um processo que dura essa média aí de 12 semanas. Então você tem essa junto com essa pessoa, com esse coach, que vão traçar juntos aí estratégias para você chegar. É claro que atrás de tudo isso tem questões emocionais também. E aí o coach, dependendo de como ele foi treinado, de qual foi a metodologia que ele aprendeu, ele tem aí algumas... digamos, ele dá uma pincelada aí sobre crenças, sobre pensamentos sabotadores, que está totalmente ligado no autoconhecimento e nas emoções, mas o foco maior é sempre voltado para aquele objetivo. Já um terapeuta do futuro, por que terapeuta do futuro? São os terapeutas integrativos, tem muitas novas terapias sendo formadas aí, tá tudo bem. O que a gente quer é o resultado, o que a gente quer é cura. Essa é a questão. Essa terapia vai me ajudar? Ela está condizente com o que eu acredito, com os meus valores? Porque tem terapia integrativa de tudo quanto é jeito. Então é isso que você tem que avaliar. Essa terapia está condizente com o que você acredita, com os seus valores? Então ok, tá tudo bem. Então eu criei a terapia de reprogramação mental. Por quê? Porque dentro dos processos de coach, eu vim percebendo e a gente atrai pessoas que têm questões parecidas ou que já tiveram. Os seus bloqueios têm intimidade com o seu propósito. Aonde você foi mais machucada, teve mais bloqueios, nós temos micropropósitos. E aí dentro disso você vai perceber quanto mais questões você teve aí para ser curada, mais micropropósitos você tem. Você vai perceber que você vai atrair pessoas
com questões muito parecidas, que você já vivenciou, que pessoas ao seu redor já vivenciaram. Então, dentro disso, eu fui atraindo mais pessoas para essa questão de desenvolver o seu lado espiritual, o seu lado emocional, e dentro disso, fazer essa reprogramação. O que é essa reprogramação? É mudar, é ajudar as pessoas a mudarem o seu olhar, ajudarem pessoas a mudar os significados que elas dão às coisas, ajudar pessoas a fazer as pazes com o seu passado. Dentro disso, você resolvendo essas questões, essas pessoas vão estar fortalecidas emocionalmente e vão começar a entender que sim, elas podem realizar o que elas querem realizar. Aí a gente volta lá naquele ponto do coach, né, onde é essa pessoa que ajuda você a chegar nos objetivos. Tem um estudo que eu amo sobre personalidades, que é um estudo, foi retirado, foi inspirado. Eu costumo dizer que não tem, não é que não tem. O interessante é que você não rotule, né? Ai, a minha personalidade é essa, a minha personalidade é mais estratégica, a minha personalidade é mais pacificadora, que esse estudo traz isso. Então eu trago a ideia de que você tem traços dessa personalidade. Você não é o que está ali, mas você tem muito do que está ali. A aula do Eneagrama, que é um estudo sobre as nossas personalidades. E o muito interessante eu começo sempre os meus atendimentos, o processo, né? Um processo tem começo, meio e fim. Eu começo com esse estudo sobre as personalidades, porque isso traz um olhar lá para a nossa infância, que é onde foi formada a nossa personalidade. Então, muitos dos eventos que tiveram influenciaram muito na nossa personalidade. E isso ajuda a dar um norte para essa pessoa que está vindo com dor, com questões, eu quero ser curado. Eu quero ser curado para curar. Eu quero ser curado para melhorar nos meus objetivos. Eu quero ser curado para melhorar minha vida financeira. Porque o dinheiro é emocional. Eu explico muito isso nas minhas aulas. Então, eu estou precisando de ressignificar questões. E começando com esse estudo sobre a personalidade, ajuda muito a identificar a nossa criança ferida. O que é uma criança ferida? É uma entidade que mora dentro de mim, Luciana? De jeito nenhum. São memórias de uma criança ferida. Então você já começa ali fazendo as pazes com o passado. Então eu gosto muito de começar com isso. Então esse é um diferencial que tem no meu curso, tá? A gente vai falar muito sobre personalidade, sobre o Eneagrama. Também tem sobre inteligência positiva, que é um estudo de Cesar Chamini, que fala sobre os pensamentos sabotadores. Então, nesses dois, eu ensino a aplicar os testes, como fazer a devolutiva desses testes. Então, esse é o diferencial que eu tenho. Esses são alguns dos, tá? Tem muito mais. Eu ensino muito as ferramentas de como você voltar na linha do tempo, de você ressignificar, como trazer aí ferramentas que ajudam as pessoas a liberar perdão. Eu trabalho muito forte essa questão. Que mais? Eu vou abrir aqui, eu falei que ia abrir, né? Eu começo a falar e me empolgar aqui com vocês. Peraí, só para eu seguir o script aqui. Então, o que eu quero falar rapidamente para vocês? A diferença, tá? Então, eu tenho muito mais, tá? Muito mais funções. Eu gosto de sempre trazer isso. A função, a profissão é uma função. Não é quem é você. Isso é o mais importante. A função é a sua profissão e ela pode sim ser mudada, ela pode sim ser modificada, você pode passar por uma transição de carreira, seja livre para isso. A gente vem aí de crenças culturais, familiares, que a gente tem que escolher uma profissão e seguir ela pro resto da vida. Não, seja livre para exercer várias funções. Então, eu separei algumas aqui pra gente falar rapidamente.
as pessoas confundem um pouco o que é psicóloga, terapeuta, coach, mentoria, consultoria. Psicóloga, psicologia é quem faz a faculdade de psicologia, né? Ela vai decidir se ela vai atender pelo convênio, se ela vai atender particular, se vai ser uma vez na semana, enfim. Isso é uma psicóloga, tá? É muito mais do que isso, mas eu tô resumindo, tá bom? Eu tô resumindo. Terapeuta. Terapeuta, ela pode exercer uma terapia integrativa. Ela pode ser uma psicóloga terapeuta, ela pode ser uma terapeuta de reprogramação mental, ela pode ser uma terapeuta que usa hipnose, que a Débora também usa, ela pode ser uma terapeuta que usa aromas, aromaterapia, ela pode ser uma terapeuta que usa acupuntura, a meditação ela é vista como uma terapia integrativa já. Então, terapia integrativa, que vai integrar, que vai ajudar essa pessoa a resolver suas questões, a chegar nos seus objetivos. Coach é o treinador. Ele não vai fugir muito para essa área emocional, ele vai focar muito no seu objetivo, volta para cá, vamos voltar para o seu objetivo, e acaba que não entrando muito nessa área, até porque a maioria dos coaches, ele não quer, na verdade não é que ele não quer entrar nas questões emocionais, porque esse campo emocional, gente, você tem que ter esse chamado, você sente essa vontade, eu quero ajudar pessoas nessas questões emocionais. Tem que ter esse chamado, assim, eu sinto isso dentro de mim. Alguém aí sente isso? Que tem que ajudar pessoas, que sente essa necessidade de ajudar pessoas em questões emocionais? Vocês foram ajudadas, vocês foram em alguma área já curada, você fala, ai, não sou toda curada, Luciana. Não tem problema, né? Eu creio que quando a gente for toda curada, a gente já vai embora dessa para uma melhor. Mas muitas vezes a gente tem questões que já foram curadas. Luciana, eu usava remédio de ansiedade, eu não uso mais. Hoje eu já entendi que com a respiração, eu trazer a minha mente para o agora, com estratégias de meditação, de autoconhecimento, eu já não uso mais remédio. Eu tenho outras questões ainda para resolver, mas essa daqui eu já resolvi. Eu tinha pensamentos suicidas, hoje eu já não tenho mais, Luciana. Eu tenho outras questões de procrastinação, outras questões para resolver, mas eu já não tenho mais os pensamentos suicidas. Você já foi curada nessa área. Você já pode transbordar, falar. Começa a falar para as pessoas, ajudar. Tem pessoas que estão que cometendo suicídio todos os dias e que talvez, se a gente abre a nossa boca, essa pessoa vai refletir, vai falar, caramba, eu tinha isso também, olha, eu sentia isso. Eu vou contar rapidamente uma história aqui pra vocês, verídica, tá? Foi criado um site para ajudar pessoas que estavam com pensamento suicida, e sempre tinha alguém que ficava ali para dar um apoio. Digamos um terapeuta, ficava ali onde ele ia poder dar um conselho, falar, alguém que já passou por isso e que queria ali transbordar na vida dessas pessoas. Teve um dia que chegaram 4 pessoas ali naquele bate-papo, e essa pessoa que era para estar ali para dar apoio para essas 4, ela não estava. Só que foi ficando registrado o bate-papo, era num site. E aí essas 4 pessoas estavam com pensamento suicida. E aí uma falou assim, olha, eu tô querendo me suicidar por causa disso. E a outra também tô querendo por causa disso e disso e disso. O outro, ai, mas olha, eu vou te falar que eu conheço alguém que tem uma história parecida com a sua, que superou. Aí o outro, é verdade, eu também tenho uma aqui que tem uma história com a sua. Moral da história, um encorajou o outro a ficar bem. Eles ficaram bem ali, corpo curando corpo. E saíram dali bem, falaram, gente, vamos deixar esse negócio pra lá e vamos ficar bem? Vamos ficar de boa? E saíram de lá, tudo bem. Ficou registrado ali o bate-papo deles. Olha que interessante. Tem que amar pessoas também, né? E quando você não ama pessoas, tá tudo bem, gente. Porque você ainda não está se amando. Então, as pessoas que falam, ai, mas olha, eu não tenho
não tenho estômago para trabalhar com pessoas, porque eu não gosto de pessoas. Então essas pessoas precisam primeiro, elas precisam de empatia, precisam de misericórdia. O que é misericórdia? Eu ver a miséria do outro. E aí você entender que ela também está precisando de ajuda, que ela precisa se amar para ela poder amar o outro. Então, terapias integrativas, tem muitas. Coach já falei, né? Mentoria, qual que é a diferença? A mentoria, ela tá muito em alta agora. E a mentoria, ela pode ser em várias áreas. E é interessante que se você tem vontade de ser mentor em uma área, Lu, eu faço artesanato e faço muito bem e eu quero ajudar mulheres a fazer artesanato, eu quero ser uma mentora de mulheres. Você pode fazer um curso como esse para você entender primeiro você, para você se entender, para você ver o que está te travando em algumas áreas, que você pode sim avançar e ousar mais. E você vai ajudar as outras mulheres com a sua mentoria. Porque muitas vezes você quer ser mentora de mulheres lá do artesanato, por exemplo. Tô dando esse exemplo, mas pode ser de qualquer área, tá, gente? E aí, a primeira que der uma travada, você não vai entender essa pessoa. Porque você não entende de pessoas. Então, esse curso aqui é para você entender de pessoas. É uma das maiores habilidades que serão exigidas no mundo corporativo. É uma das habilidades, das soft skills mais requisitadas no mercado de trabalho. São pessoas que entendem de pessoas, pessoas que têm empatia por outras pessoas, que têm gestão emocional. Então é importante você conhecer de pessoas também, para que você também seja uma boa mentora na área que você queira. Eu comecei a me autoconhecer e fui desenvolver essas minhas habilidades depois que eu comecei a trabalhar com um grupo de mulheres, onde eu treinava mulheres para vendas e também treinava mulheres na autoestima. E aí tinha algumas questões ali que eu falava, gente, não é possível, eu não tô entendendo por que ela tá falando isso. Mas tinha questões ali, tinha crenças ali, aquela era a verdade delas. Então, era o que elas falavam, o que estava ali registrado. Eu não sei, eu não consigo, eu não sou capaz, eu não mereço. São crenças que nós temos. Crença de incapacidade, de não merecimento. O que mais? De autoimagem distorcida. E que tudo isso você pode trabalhar. E ajudar outras mulheres, né? Então a mentoria, ela engloba um pouco de cada aqui, assim. Você pode ter uma mentora na área que você quiser. Entendendo de pessoas, você vai ser uma excelente mentora, tá? Consultoria. A consultoria, ó, que eu falei aqui, mentoria, coach, terapeuta, você pode fechar um pacote com essa pessoa. Você pode trabalhar por pacotes, tá? No coaching, na mentoria, não menos que 12 semanas, para essa pessoa ver o resultado. Eu até trabalho quando a pessoa quer menos semanas, menos sessões, mas ela vai ver mais resultado quando você fecha pelo menos aí 12 semanas. Na consultoria, não. A consultoria pode ser individual. Você pode ir lá nessa... Você é perita, você é especialista em alguma área e você vai lá e vai prestar uma consultoria para essa pessoa. Talvez você faça por ela e mostre para ela como fazer. Na mentoria, não. Na mentoria você vai fazer perguntas, você vai ensinar, mas você vai fazer perguntas para ela fazer. Você não vai fazer por ela, tá? Então, falei já sobre isso, o que tem no meu curso. Eu falo um pouco sobre coach, eu ensino as principais ferramentas de coach, que você pode até atuando como uma terapeuta do futuro. O que são essas ferramentas? Essas ferramentas são complementares. Você pode deixar de tarefa para a semana, para a pessoa fazer. Como, por exemplo, tem uma ferramenta chamada Perdas e Ganhos. É uma ferramenta do coach. E essa ferramenta te ajuda, vai ajudar você e essa pessoa, que você pode chamar de paciente, de cliente, de coach, de aluna. Você vai ajudar essa pessoa a ter clareza
do que ela perde, do que ela ganha quando ela toma uma decisão. Que tudo na vida, todas as decisões que nós tomamos, tem perdas e ganhos. Então essas ferramentas são excelentes para você ajudar as pessoas a trazerem clareza. Tem uma outra ferramenta chamada Roda da Vida. Essa ferramenta te ajuda essa pessoa, você vai te ajudar e ajudar essa pessoa a ter clareza como que estão as áreas da vida dela. Qual é o passinho que ela pode dar? Se ela deu lá uma nota 5 para as emoções, daqui para a semana que vem, qual que é o passinho que você pode dar para você dar uma nota 6? Daqui para a próxima semana você deu uma nota 4 no seu relacionamento conjugal. O que você pode fazer que está dentro das suas possibilidades fazer para você dar uma nota 5? Então essas ferramentas de coach ajudam muito, tá? Eu ensino você a ter o seu grupo de mentoria ou fazer essa mentoria individual. Vamos falar muito sobre a terapia integrativa. E dentro disso, da terapia integrativa, tem lá as aulas de meditação e de mindfulness, tá? Que também são ferramentas auxiliares que você pode utilizar aí na terapia integrativa. Eu quero falar bem rapidinho para vocês como que são cobrados isso, porque eu sinto, vocês até me perguntam também muitas vezes, Lu, mas como que eu cobro, como que eu faço? Então você pode fazer diferenças, pacotes, mensalidades, no ferramentas de PNL. Se você fizer aquele curso inteiro, tá? Inteiro mesmo, assim, aplicando as ferramentas de PNL com você, e eu vou acompanhando. Todo mundo que está fazendo, eu consigo ver ali pela plataforma quem está fazendo o curso. E eu sempre estou trocando ideia com quem quer ser uma terapeuta do futuro, uma terapeuta integrativa. E as ferramentas de PNL entram aqui, porque você pode ajudar pessoas a resolver fobias, medo de dirigir, fobia de bicho, questões emocionais, de depressão, de ansiedade, com ferramentas de PNL. Então, nesse caso aqui da PNL, você pode fechar um pacote com essa pessoa de assim, tá, não vamos falar de números de sessões, e sim da questão que você quer resolver, tá? A questão que você quer resolver, independente do número de sessões. Porque muitas vezes você resolve em uma sessão aquela questão. Agora, se ela fala, não, olha, são várias questões, aí você vai fazer realmente esse pacote aí e vai lá para 12 sessões, que é o que eu indico no mínimo. Porque aí você pode aplicar as ferramentas de autoconhecimento para ela fazer essa autoanálise e entender quais são as áreas da vida dela que tá travando, que ela precisa melhorar. Então eu sempre indico fazer esse pacote, seja no coach, na mentoria, na terapia integrativa. O que você pode fazer, né, quando você começa a fazer? Vou dar pro bono, Luciano. O que é pro bono? Pro bono é quando você dá um pacote completo para aquela pessoa. Você fala, olha, eu vou te dar as 12 sessões, eu tô treinando. Geralmente você chama um amigo, uma amiga, alguém que você... Porque é diferente da psicologia. A psicologia não indica você fazer com alguém que é seu parente, que é seu amigo. Já na terapia integrativa e no coach não tem problema nenhum. Na mentoria, você fazer com as pessoas ao seu redor, tá? E aí, o que acontece? Você vai dar lá um pacote para sua amiga de 12 sessões da terapia integrativa, da mentoria para elas. O que acontece? É algo inconsciente nosso. A pessoa que ganha de graça, ela não vai se dedicar da mesma forma de alguém que pagou por aquilo. E é incrível. Quanto mais caro a pessoa paga, mais ela dá valor, mais ela se dedica, mais transformação tem na vida dela. É inconsciente. Salvo as exceções, tá? Mas são raras exceções. As pessoas geralmente vão dar valor, é inconsciente, aquilo que ela pagou mais caro. Pode prestar atenção nisso,
tá? Por mais que você negue agora e fale, aquela Luciana tá falando, não tem nada a ver. Pare e pensa nisso, tá bom? Então, quando eu comecei, eu cheguei a dar pro bono. Mas aí você acaba ficando frustrada, porque a pessoa não está se dedicando, e aí o que você vai achar? Que não dá certo, que o seu processo não foi uma furada, que não foi legal, que não deu resultado. E quando você decide cobrar, você vai ver que aquela pessoa está se dedicando e que aquela pessoa está fazendo realmente as micro tarefas, porque a gente sempre tem essas micro tarefas. O que você vai fazer nessa semana de diferente para poder ter resultados diferentes? Essa pessoa ela vai fazer com mais afinco, com mais vontade. É incrível isso. Mas é algo em nosso inconsciente que nós fazemos. Então eu não indico você dar um pacote completo para ninguém, tá? É uma indicação minha, eu não estou aqui ditando regra para ninguém, tá bom? Eu estou dividindo a minha experiência com vocês. Então assim, dá uma, dá duas, dá três, né? Para a pessoa começar ali a entender qual que é o seu trabalho, o que vai ter de melhoria na vida dela, tudo bem. Então, pro bono é isso, tá? Pro bono é quando você dá esse pacote pra pessoa e é muito arriscado. É muito. Eu não conheço alguém que falou assim, eu dei um pacote, foi assim, incrível. Foi legal, a pessoa até fez, gostou do seu trabalho, mas não se dedicou como se ela tivesse pagado. Pode ter certeza nisso, tá? Então, doação. Doação, você pode doar algumas sessões, 1, 2, 3. Eu creio muito nessa questão da nossa intuição, que é Deus dentro da gente, né? Ele falando ali, te direcionando, enfim. Mas presta atenção, se não é o seu pensamento sabotador prestativo, aquele que fica ali falando pra você dar tudo, né? E aí, como que você vive? Como que você se sustenta? E como também as pessoas vão falar do seu trabalho se realmente não estão tendo o resultado esperado. E descontos, você pode ter uma tabela aí, você pode ter uma forma eu cobro o meu pacote, a minha mensalidade, e você pode criar critérios de desconto em alguma época sazonal. Outra questão também, dá para você formar grupos. Então isso é bem legal, porque aí você fazendo essa mentoria em grupo, que é o que eu faço às segundas-feiras, você pode fazer um valor mais acessível. E essa pessoa vai também, eu falo assim, claro que o individual faz uma mega diferença. Porém, entre fazer o individual e fazer um grupo, em fazer em grupo e não fazer nada, faz em grupo. Você vai estar cuidando de você, você vai estar ali com pessoas que querem a mesma coisa que você, que querem se melhorar. Então, eu sempre falo, eu já fiz vários grupos e eu super indico fazer em grupo. Acho isso muito, muito válido. E aí, dentro disso, vai ter os nichos. O que é nicho? Nicho, né? Se fala muito nisso no mundo, no marketing digital. Quando você nicha, não quer dizer que você vai trabalhar só com um público. Nicho é um público, né? Não quer dizer que você vai trabalhar só com aquele público. Mas isso ajuda você a ser mais assertiva na sua comunicação. Então, assim, quando eu vou falar, quando eu vou abrir uma live, quando eu vou abrir um story, quando eu vou fazer uma postagem, eu ter na minha mente o meu público-alvo me ajuda a ser mais assertiva no que eu vou falar. Então, eu vou falar para mulheres grávidas, eu vou falar para mulheres... A Lisa não tá aí. Ela faz... A gente troca várias figurinhas também. Ela fala para mães atípicas. Ela é mãe de uma autista e ela fala com mães de autistas, de síndrome raras. Então, ela tem um linguajar muito assertivo para falar com essas mães. Se vier alguém e falar, Lisa, eu quero te contratar, mas eu não sou uma mãe atípica, ela vai falar, tá tudo bem. Mas ali nas redes sociais, ela coloca isso
como uma prioridade para ela ser assertiva na fala dela. Isso vai fazer com que o teu conteúdo chegue no coração dessas pessoas mais assertivo. Quem fala para todo mundo tem mais dificuldade, sabe aquela coisa, falar para todo mundo, falar para ninguém? Tem mais dificuldade em acertar. Então, o que você fala, Luciana? Aqui no meu perfil particular, porque eu tenho outro do Instituto, lá eu falo só dos cursos. Aqui eu falo de inteligência espiritual, inteligência emocional, para você ativar a sua identidade através da terapia do futuro, através da reprogramação mental. Mas quando eu vou falar, eu já tenho na minha cabeça mulheres de 35 a 50 anos. Eu não atendo mulher abaixo de 35 e nem acima de 50? Lógico que eu atendo. Mas aí eu tenho na minha cabeça esse nicho para eu poder ser assertiva na hora que eu falo com essas mulheres que têm dores parecidas com a que eu já tive ou com o que se identifica com o meu dia a dia. Então eu acabo ficando mais assertiva para falar com essas pessoas. Entende, gente, isso? Querem me fazer pergunta? Então, nichos são, digamos que o público-alvo que você vai fazer. Então, Lu, eu nem imagino qual que é o meu público-alvo. Faz uma lista. Começa a fazer aí uma lista assim. As pessoas que me procuram têm quais dores? Quais são as reclamações dela? Quais são os objetivos que elas têm de vida? Qual que é a idade da maioria delas? Qual é a área da vida que mais está doendo da vida delas? Aí eu começo a nichar, a fazer esse funil e chegar ali naquela mulher. Se você quiser, mulher, homem, tá, gente? Se você quiser, escreve sobre ela. Coloca lá, seu nome é tal, tem tantos anos, ela gosta de fazer isso, ela se sente assim, assim, assado, porque você idealiza essa pessoa na sua mente e você começa a falar mais como se você estivesse falando com essa pessoa que você escreveu ali. Larissa tem 42 anos, trabalha, mas está procurando uma transição de carreira, enfim. Começar na semana que vem, vou falar um pouco mais sobre como se comportar nas redes sociais, como começar a atrair, como fazer a aula e já aplicar essa aula, aplicar em mim, aplicar em outras pessoas, e começo a me lançar nisso. Começo a fazer uma pequena movimentação já para ajudar as outras pessoas.